Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. José Eduardo, Pedro Passos Coelho critica o Governo, considera que não é reformista. Passos Coelho está enganado na análise que fez, como disse o Hugo Soares? Sei lá, se eu soubesse isso também tinha uma opinião e candidatava-me coisas e dava conferências. Mas como é que interpreta este... É um encosto do Governo às cordas? Passa a chalaça, obviamente, uma opinião sobre o assunto. Não, eu acho que... Obrigado pela pergunta, porque eu acho que o que é importante na pergunta, Patrícia, é mesmo o que há de objetivo nas críticas mais do que a excitação subjetiva ou o que pode agitar a conjuntura, que é aquilo que nós acabamos todos por discutir. No fundo, o que Pedro Passos Coelho, em coerência com o que tentou fazer enquanto Primeiro-Ministro, com o que é um pensamento legítimo e que tem todo o direito, acha que uma governação à direita é uma coisa diferente desta que o PSD tem feito. E ele faria diferente. É isso, no fundo, que ele está a dizer. E está a dizê-lo com toda a legitimidade, com toda a autoridade e com toda a propriedade. Está a dizer, no fundo, que nós temos sido condenados a uma espécie de haver poucas alternativas, que quando basicamente nos limitamos a ir sempre tentando esticar o lençol para não falhar por completo às prestações sociais, que cada vez que há alguma margem de folga aplicamos na valorização das carreiras da função pública, que gastamos o dinheiro que gastamos no Serviço Nacional de Saúde. A posição política dele, que é extraordinário, porque é diferente de tudo o resto do que existe no Bloco da Direita. A posição política dele é uma posição muito mais liberal, no sentido económico, de um liberal muito mais clássico, muito mais disponível para privatizar funções do Estado, para reduzir o peso da administração pública. Ora, isso é uma posição política concreta que tem zero a ver com a do Chega. Zero a ver com a do Chega. Mais a ter o Chega, basicamente... Tem mais a ter a ver com a IEL do que com o Chega. Muito mais a ver com a IEL que o Chega. O Chega também é muito difícil perceber o que é ou não é política, depende do dia da semana. Por exemplo, Eduardo, mas com Pedro Passos Coelho, posso dar um exemplo concreto sobre o Chega? Mas ele dispara estes tiros com ambições políticas. Isso fica claro? Com vontade de fazer reformas? De deixar uma marca evidente? Eu acho que ele tem, obviamente, muita pena de não ter sido um primeiro-ministro que possa executar estas coisas. Agora, repara, até nisso ele é original. A maior parte das pessoas que apoia ou deixa de apoiar vai manifestar interesse ou desinteresse por aquilo que ele diz. Vamos lá ver, não há uma cave organizada como naquelas coisas lá dos sótãos do PS, não era nos sótãos, não era? Sótãos, caves, restaurantes. O céu das caves, restaurantes. Não há assim uma cave, um restaurante, um sótão, onde se juntem uma data de gente numa parelha, ver como é que o Pedro Passos Coelho... Isto não existe nada disso. Ele existe, isso é uma coisa extraordinária, é uma gravitas, é uma posição que mais ninguém tem na direita. Ele existe por si, ele fala, nós não fazemos outra coisa senão falar do que ele fala. Os outros personagens todos menores da direita, os candidatos a presidente, Ventura, Coutinho, desaparece tudo do mapa e nós só ficamos a discutir Pedro Passos Coelho. Porquê? Porque ele afirma uma posição política de uma direita diferente daquilo que tem sido o centro-direita do PSD. É legítima, absolutamente legítima. Agora, ele sabe, em relação à pergunta, ele sabe que causa moça. Não é como diz o Hugo Soares, que não faz bem nem faz mal. Ele sabe que faz algum mal, faz alguma moça ao PSD. Mas não o estou a ver tirar nenhuma consequência no dia a seguir, a não ser eu tenho o direito a dizer o que acho, porque eu teria feito diferente. E não digo que enjeite se a circunstância se lhe aparecer à frente. Uma pessoa que recusou, quando toda a gente lhe pedia ser candidata a Presidente da República, evidentemente que não faz estas coisas sem pensar no que está a dizer, até porque nisso ele pensa muito mais ao longe que qualquer outro que eu tenha conhecido. Eu só ia dar aqui um exemplo sobre como é que isto tem zero a ver com o Chega.
Eu acho que foi mais ou menos literal aquilo que André Ventura disse no debate das presidenciais, para dar uma no cravo e outra na ferradura, como ele sempre gosta de dizer. Isso é uma coisa que não quer dizer nada, que é que não podemos ter um código de trabalho que promove modelos soviéticos de contratação, nem um bar aberto para os despedimentos, que é uma frase que significa rigorosamente nada. Nenhuma das duas coisas está próxima do nosso código de trabalho e não é nada disso que se está a discutir. E essas duas estão tão distantes umas das outras que cabe tudo no meio. Tal e qual. E, portanto, basicamente, o que é que ele veio dizer? Nada para navegar a crítica ao Código de Trabalho que resultou agora neste combinado recuo entre o Presidente, o Primeiro-Ministro e, esperemos também, a Ministra do Trabalho. Vamos a ver o que é que sai disto. Mas Pedro Passos Coelho escolheu justamente esse exemplo onde Ventura fraquejou para dizer, era, por exemplo, aqui, que de duas uma, ou na redução de impostos a sério, ou na privatização de serviços, ou no corte da saúde, ou se põe isso tudo em cima da mesa já, e quem não quiser assume que não quis, ou então estamos condenados a ser pouco diferentes e condenados ao mesmo ritmo de crescimento. Se ele tem razão ou não, eu não sei. Sei que tem direito à opinião dele e que a opinião dele marca a agenda e tem a vantagem de não nos pôr a discutir as tolices do Chega, mas uma política de direito alternativa à que está a ser praticada. Pedro, como é que devem ser interpretadas estas críticas e se Passos Coelho está a fazer a oposição que favorece ao Partido Socialista? Vejamos, eu acho que eu sou menos... Concordo com o ponto, obviamente tem toda a legitimidade para fazê-lo, concordo com o José Eduardo, e por outro lado, também sabe as consequências do que está a dizer. Ou seja, acho que não é ingênuo ao ponto de achar, antes pelo contrário, de que tem um grande impacto na forma como diz e a forma, nos temas que escolhe e na forma como, não é uma desautorização, não quero usar essa expressão, mas da forma como isto mostra que está num campo diferente, no aspecto da direita, daquele que é o campo do governo. E curiosamente escolhe, até isto que falávamos agora mesmo, escolhe a lei laboral, não apenas para dizer aqui é que se comprava uma guerra, no limite, se fosse necessário, forçando uma clarificação eleitoral, que é seguramente a última coisa que Luís Montenegro queria ouvir falar. Ou seja, se recordarmos de Luís Montenegro, na noite eleitoral das presidenciais, a tentar dizer tantas vezes quanto possível, é mais 3 anos e meio, é mais 3 anos e meio, é mais 3 anos e meio. Portanto, a mensagem principal que queria passar era de estabilidade e, portanto, este é o arranjo que temos até ao fim da legislatura, que é para durar. De repente tem alguém com bastante peso no partido, que faz uma avaliação crítica neste sentido. Não acha que o governo é suficientemente reformista, quereria ter que fosse adotada uma abordagem diferente. Não sei até se isso seria vantajoso para o PSD, porque eu acho que Passos Coelho, de certa maneira, interpretação minha, vive um pouco acho que pode estar condicionado, não é condicionado, mas adquiriu uma leitura da governação própria do tempo em que a exerceu. Ou seja, ele exerceu-a em quadro de exceção, é verdade, no quadro do pacote da Troika, e, portanto, há um conjunto de medidas muito transformadoras que eu acho que a sociedade portuguesa, enfim, já pouco disponibilidade tinha, mesmo nas circunstâncias da Troika, em que foi mais além do que o próprio Morando várias vezes, e, portanto, tem essa mentalidade que agora entende que gostaria de ver refletida em Luís Montenegro, quando, de certa forma, Luís Montenegro, não é que tenha, aqui de forma freudiana, matado o pai, acho que essa expressão é longa demais, foi outro pai. Arranjou outro pai em Cavaco Silva. Em vários momentos da governação, onde foi buscar a legitimação, onde foi buscar o passado no qual se quer rever, é em Cavaco Silva vários momentos. Na ideia de replicar o governo minoritário que é derrubado e que depois consegue a maioria absoluta, falhou foi a obtenção da maioria absoluta, na ideia da aproximação a um estilo de governação que é o de Cavaco, até em escolhas importantes na direção nacional, enfim, ainda que simbolicamente Leonor Beleza não é representativa do espaço político de Pedro Passos Coelho, é mais representativa, enfim, dessa linha de pensamento, de atuação, de intervenção. Portanto, Luís Montenegro não é que se tenha divorciado, não é que se tenha, como digo, a leitura não tem que ser esta, mas há um desconforto, há um afastamento entre estas duas dimensões. E nesse afastamento, contexto, Pedro Passos Coelho está a fazer uma consultoria ao PSD? Vejamos, eu acho que não é vantajoso para o PSD, eu diria, ou seja, não estamos numa fase final de governação, não há esta percepção. Houve eleições há menos de um ano, houve segunda vez eleições há menos de um ano. A legislação laboral não é motivo para eleições antecipadas. Eu acho que ninguém no seu juízo perfeito, quero dizer, ou seja, com todo o respeito, mas eu acho que ninguém em nenhuma área política, à esquerda ou à direita, veria na impossibilidade de aprovar uma legislação laboral que não tem respaldo parlamentar, que não tem apoio e em que já vimos, face ao que é o novo xadrez político, ou melhor, o quadro parlamentar, aquilo que as sucessivas eleições revelaram, como é que um tema como a legislação laboral, que até podemos intuir a partir de estudos de opinião e a partir da forma como, por exemplo, a campanha presidencial a certa altura correu, quando houve uma
dificuldade do candidato apoiado pelo PSD de se distanciar da legislação laboral. Eu acho que isto lhe pesou no resultado eleitoral. Outras coisas, mas não foi só a falta de clareza na crítica à Ministra da Saúde. Eu acho que também o não afastamento tão claro quanto eventualmente lhe podia ter sido benéfico da legislação laboral o teria penalizado. Ou seja, este tema parece-me que é um tema impopular no que diz respeito à vontade de Luís Montenegro crescer para o centro, ao mesmo de ir buscar setores de eleitores do Chega que podem ser sensíveis ao tema. Portanto, comprar esta guerra neste tema que até traria desvantagem é contraintuitivo e provavelmente errado se a estratégia fosse esta. E, portanto, este contexto, associado ainda, e só para terminar, a mais uma coisa do lote das declarações de Pedro Passos Coelho, a crítica à escolha do Ministro da Administração Interna. Globalmente, a escolha foi recebida positivamente, ou seja, não é um tema em que a escolha do Primeiro-Ministro... sobre o princípio? O princípio, vejamos, eu acho que as duas pessoas, as duas entidades, que tomaram posição nestes termos foi Passos Coelho e a transparência e a integridade. Eu acho que a leitura de como está a ser feita talvez seja excessiva porque seria limitativa da capacidade de recrutamento fora dos setores tradicionais e pessoas com experiência e com experiência de terreno poderem ser recrutadas para funções governativas. Há aqui um ponto que não é irrelevante. A Polícia Judiciária está na esfera do Ministério da Justiça, não na esfera do Ministério da Administração Interna, e temos outros exemplos em que este debate já aconteceu, até sobre a passagem ou presença de magistrados do Ministério Público ou magistrados judiciais nos governos, que até é mais sensível do que esta, devo dizer. Apesar de tudo, e já tivemos antigos diretores da Polícia Judiciária em tempos remotos que exerceram funções. O princípio é mais ou menos o mesmo. Os problemas podem ser potencialmente os mesmos. Agora, mas curiosamente eu até acho que o problema dos magistrados... São poderes, são pessoas que exercem funções, exercem. Estão a exercer. Não, já vou explicar porque é que eu acho que é o exercer. Eu acho que o tópico do Ministério Público ou dos magistrados judiciais é mais sensível no regresso à função. Ou seja, porque depois de terem exercido funções governativas, são chamados a exercer funções que têm um grau de autonomia e independência elevado e que têm que ter também um grau de isenção e, no fundo, estarem à prova de bala, a expressão há bocadinho blindada. Ou seja, que é mais sensível, parece-me, no Poder Judicial propriamente dito, do que num polícia de carreira e alguém que exerceu essas funções governativas. Mas ele não deixa. Está mesmo a concluir. Não tenho mais. Não deixei de responder a coisa nenhuma. Portanto, para rematar, portanto, acho que, apesar de tudo neste caso, haverá seguramente zonas cinzentas, mas em que é o próprio que terá que fazer esse juízo de perceber se tem que se declarar impedido aqui ou acolá, ou se, de facto, como diretor da Polícia Judiciária, não manuseou matéria suficiente para se, eventualmente, considerar automaticamente ou globalmente impedido de exercer funções. E assim sendo, José Eduardo, como é que encara a resposta que foi dada por Luís Neves, de que está blindado neste cargo perante as críticas? Eu não sei muito bem interpretar isso, porque no rigor jurídico das coisas significaria, não havendo nenhum conflito de interesse, eu não tenho conhecimento sobre nenhum tema que possa bulir com a minha presença nesta equipa. Portanto, isso é uma notícia extraordinária, muito boa. Mas eu, no dia em que ele foi nomeado, quando me fizeram a pergunta, não é que me fizeram já 2 vezes a pergunta, quando me fizeram a primeira pergunta, eu tive que dizer que me deixei convencer ao longo do dia, porque a minha primeira reação de manhã foi muito parecida com a de Pedro Passos Coelho. Foi que, sobretudo, mandatos que implicam funções que auxiliam ou contribuem para a necessária separação de poderes e para os pesos e contrafreios da sociedade, não devem, com o mandato a decorrer, interrompê-lo. Mas depois, com o passar dos dias, do secretário... Não, com o passar do dia. Não foi dos dias, foi no próprio dia. Esta pergunta foi no sábado. Eu acordei sábado meio sarapantado com isto, mas cheguei ao fim do dia tranquilíssimo, porque não houve ninguém, tirando o PCP, que disse assim umas coisas, por acaso, um bocadinho diferentes, mas ninguém, tirando o PCP, ninguém deixou de ficar contente. É uma espécie de ministro do país, quase mais que ministro do governo. A alegria com que o secretário-geral do PS veio declará-lo o homem forte é como se dissesse: estamos todos juntos se houver problemas na administração interna. Enfim, não parece a coisa mais acisada do mundo politicamente, mas cada um sabe de si. Foi essa a sensação que deu? Se focou noutra coisa, focou-se num tema que bastante central na narrativa que o Governo constrói em torno das migrações, e que é uma matéria que recorrentemente, enfim, é explorada de forma talvez às vezes com intuito
com um intuito muito mais político do que deveria, e o novo Ministro da Administração Interna foi muito claro e objetivo em afastar percepções e apostar nos factos, e em sublinhar uma série de coisas importantes para que este debate se possa fazer com base em factos, seja na associação das migrações à criminalidade, seja nos dados que conhece de perto sobre, por exemplo, a população reclusa, em que podemos ter pessoas estrangeiras, mas que não são migrantes, são pessoas que cometem crimes em Portugal. Imagina série de coisas. Imagina um debate interessante de coisas. E frutífero no Conselho de Ministros sobre essa matéria. Ou seja, quando tínhamos uma ala no Governo, quando temos um Ministro com bastante peso no Governo, que muitas vezes, eu tive aqui num debate no domingo em que me diziam, o Ministro da Presidência diz várias vezes, nunca faça uma associação entre criminalidade e migração. Como se esta profissão de fé e esta afirmação afastasse todos os inuendos, todas as associações subtis, todas as percepções que se alimentam quando se fala de percepções, ou quando se diz, por exemplo, ou quando se fazem operações policiais nesse contexto. Mas aguardaremos o debate no Conselho de Ministros, esse não poderemos ver. Mas vamos ver seguramente até que ponto é que ele pode ser um sinal, o Ministro da Administração Interna. Sim. O Chega, aliás, já anunciou, o Chega, corrigi aqui só o José Eduardo num ponto, recebeu criticamente a nomeação do Ministro, mas isso não é um dado necessariamente negativo, antes pelo contrário. Ou seja, precisamente porque disse que ia chamar alguém que tem dados Parlamento para, eventualmente, refutar essa narrativa. Vai chamá-lo ao Parlamento, não sei bem quando e em contexto, e assim veremos, efetivamente, se o Governo alinha pela realidade, ao invés das percepções. Era positivo que assim fosse. Vamos avançar para um outro tema, José Eduardo, a utilização da base das lajes pelos Estados Unidos. O ministro Paulo Rangel diz que os Estados Unidos podem usar as lajes para qualquer operação, sem qualquer aviso prévio a Portugal. Concorda com isso? Acha que seria sensato de outra forma? Por acaso eu não sei o suficiente sobre isso, porque seguramente temos um acordo para lá ter uma base americana e, portanto, esse acordo defenderá os termos do seu uso. Acontece que ela está num Estado soberano que tem o direito de, para o futuro, acabados os compromissos que tem, a ter outros. Se tem estes, acho sempre melhor que nós estejamos, apesar de tudo, apesar de todas as inconstâncias do lado do Ocidente e do lado do atlantismo, onde sempre estivemos. Já presumo que a pergunta tem um bocadinho a ver com a circunstância de poder ser preciso para o Irão, apesar de lá estarem nestes dias toda aquela armada e todos aqueles contra-torpedeiros. Eu não faço ideia também, novamente, o que vai acontecer, porque estas coisas normalmente já têm uma história longa, esta discussão sobre o programa nuclear iraniano. E isto acaba, o acordo parece obviamente difícil, porque no dia em que o Irão decidir, para começar, porque o Irão não tem interesse nenhum em acordo nenhum, porque o que vai acontecendo quando não há acordo é que vai enriquecendo cada vez mais urânio e estando mais próximo dos seus objetivos. Depois, porque não ainda pode, que as negociações estejam em curso, isso não é... Não pode prescindir nunca, se os Estados Unidos fizerem questão de incluir o tema dos mísseis balísticos na discussão, isso será impossível. Não são armas nucleares, mas são armas com grande alcance. Ora, num tempo em que se pega no gatilho com facilidade, nós podemos passar de um cenário que é aquele cenário clássico, que não há acordo, há umas escaramuças, as sanções mantêm-se, continua tudo como dantes, para uma coisa que com um ataque dos Estados Unidos possa suscitar alguma retaliação em bases americanas e uma confusão diferente das do passado e relativamente perigosa no Médio Oriente. Pedro, a base das lajes pode ser utilizada pelos Estados Unidos para um ataque ao Irão sem informar Portugal? Não. Ou seja, o acordo que estabelece é que quando há dispensa de comunicação é em tudo o que diga respeito a operações no quadro da NATO. Ou seja, porque obviamente estão os dois Estados na mesma aliança, portanto, aliás, e mesmo no quadro da NATO, é necessário que Portugal não se tenha oposto no processo de tomada de decisão, portanto, não tenha manifestado reservas quanto ao tema. A autodefesa preventiva pode vir muito. Pois, mas isso já está. A pergunta mas o ministro pode ser uma chatice, uma pergunta jurídica. É uma chatice, é mesmo por isso. O problema é mesmo esse, ou seja, o ministro. Se fosse Israel, o ministro, que é jurista, e portanto esta pergunta, mas ele dá uma resposta, agora vou qualificá-la como. Não sei se. Eu hesito entre o habilidosa e o ardilosa, mas que a resposta que o ministro dá. Boa, portanto. A resposta, Respondeu bem. não, porque eu agora vou explicar porque. Não, porque eu agora vou desmontá-la. Salvo seja. Não, refere que tacitamente está acordado no quadro das comunicações. Como que dizendo.
poderá ter acontecido, agora estou eu a fazer a minha suposição, poderá ter havido uma comunicação, poderá ter havido uma comunicação que depois se depreende que se a finalidade se mantiver a outra está feita. Agora, a questão... Tu não és pelo simplex. Mas apesar de tudo, em utilização de bases nacionais que foram negociadas detalhadamente os termos da respectiva utilização, porque é que a questão hoje se torna mais problemática que no passado? Especialmente quando aquilo que se está a discutir nem sequer é a utilização da base das lajes para levar apoio americano a terceiros que não são aliados de Portugal. Porque muitas vezes há vários pontos críticos na utilização da base das lajes, por exemplo, para fornecimento de material bélico a Israel, colocou-se a questão recentemente, tinha-se colocado no passado na guerra do Yom Kippur, mas antes da democracia, portanto os termos eram outros, mas o que é certo é o que é que torna isto diferente do habitual? É que a relação atlântica no quadro da NATO mudou muito drasticamente, estava a mudar desde da segunda tomada de posse de Donald Trump e mudou mesmo muito significativamente depois do episódio, se quisermos, da Groenlândia, em que pela primeira vez na história da Aliança Atlântica um Estado-membro da Aliança admitia, ou melhor, não excluía o uso da força. Mas tu estás do lado dos que não querem que isso piore. Com certeza, o que eu estou a dar nota é porque é estranho este tema, porque o nosso aliado tem tido um comportamento pouco amistoso em relação a outros aliados e, portanto, errático e que, no limite, neste ponto, torna-se... Não, com certeza que não, mas também o caminho para não ter armas nucleares do Irão está por demonstrar que a via de um ataque preventivo neste momento possa ser a mais eficaz. Mas, em qualquer caso, esse é um debate de relações internacionais, esse é o debate das opções na cena internacional, para o qual não temos tempo. Neste, concretamente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não se deu ao cuidado de comunicar devidamente a resposta que lhe foi pedida. Nos termos do acordo para a utilização da base das lajes, o que dispensava por completo uma utilização era uma operação no quadro da NATO. Isto é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o resto é conversa. Boa noite, obrigada e até para a semana.